E da beleza feminina, como eu falava, a gente está recebendo aqui o nosso querido amigo vereador André Maio, que gentilmente aceitou o nosso convite para a gente falar, né, a respeito da sinalização de trânsito de Serra Talhada. O vereador usou a tribuna ontem para colocar alguns pontos, né, que no entendimento dele não estão sendo bem executados, vamos colocar dessa maneira aqui no nosso município. Vereador André Maio, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, de estar aqui hoje na nossa bancada, para a gente falar um pouquinho, né, o que é que está lhe motivando a apontar, né, que precisa ser melhorado nessa questão da sinalização de trânsito em Serra Talhada. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Cultura, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos aqui participantes. Mais uma vez é um prazer estar podendo participar da Cultura, né? Olha, como bem você falou e nos convidou para falar acerca do assunto ontem na Câmara, mais uma vez, né, a gente cobrou sobre a questão da sinalização de Serra Talhada. A sinalização de Serra Talhada, que no nosso entendimento, ela tem sido atrasada e tem atrasado a vida dos serratalhadenses. Tá entendendo? Porque, veja bem, muitos sinais em Serra Talhada, muito sinal de trânsito. Hoje, em toda esquina que você passa, tem os sinais de trânsito, né? E a gente percebe, não sei se vocês aqui também, que anda, Juliana, você também, não sei se você percebe que a gente passa, às vezes, no sinal, uma distância de 50 metros, 100 metros um para o outro, você está fechado, quando vai no outro já está fechado também, não tem sincronização. Eu acho que não todos os sinais não são sincronizados. Então, o que a gente pediu ao secretário de Trânsito de Serra Talhada, para que possa ver isso com bons olhos. Inclusive, teve uma reunião na Câmara de Vereadores, eu estava cirurgiado, passei uns 60 dias sem ir na Câmara, cirurgiado, testado, e eu não participei da reunião com o superintendente da Câmara, que inclusive, da CETRANS, que inclusive foi perguntado a ele qual o nome do engenheiro de tráfego de Serra Talhada, e não sei se ele soube responder, ou se tinha ou não tinha, mas eu acho que isso é uma problemática, né, grande em Serra Talhada, não só em Serra Talhada, como todas nas grandes metrópoles, todas nas cidades do país, que enfrentamos essa questão do trânsito, né, da problemática do trânsito. Mas se já tem problemas com pessoas qualificadas, com engenheiro de tráfego, fazendo esse estudo, esse levantamento, imagine na mão de quem não tem tanto conhecimento. Não estou dizendo que não sabe. Não estou aqui fazendo uma crítica ao município, sou da base da prefeita Márcia Conrado, mas esse é a grita da população que nos vê na rua e que nos pede e que nos cobra, né? Porque realmente Serra Talhada, no horário de pique, você é difícil de andar na nossa cidade. Eu realmente não é uma fala isolada, vereador. Eu já ouvi muitas pessoas reclamarem. Eu parabenizo o município pela o grande número de sinalização, tanto vertical, horizontal, bem sinalizado, tem onde você pode estacionar, tudo direitinho. O município nisso aí não peca. Mas essa questão dos semáforos, ela não é a primeira vez que as pessoas comentam e reclamam, justamente por conta dessa falta de sincronização. Meu amigo, para você chegar ali, sair ali da Tupã, por exemplo, e chegar até ali a Câmara de Vereadores, demora, viu? Porque se você pegar ali todos fechados, como eu já peguei, e você busca uma alternativa muito. E não tem, isso, né? Não tem uma rota exatamente. Mais alternativa, então, mais rápida. Tem algumas pessoas, né, que acabam, por exemplo, muita gente que mora no bairro da ABB ou IPSEP, não segue mais pela Avenida Afonso Magalhães, justamente pelo número de semáforos, então acaba indo pela Avenida do Pereirão, né? Pegando algumas rotas alternativas. Então, assim, eu acho que com essas câmeras que foram instaladas, vereador, e que tem muitas delas que vai dar essa visão, né, para a ST-Trans, para corroborar com o seu entendimento, que eu acho que está correto. Eu acho que tem que ter ou uma sincronização ou desativação de algum semáforo, não sei. Então só depende mesmo de um engenheiro de tráfego para fazer esse estudo. Mas que realmente muita gente tem relatado que é algo que está, né, deixando a desejar, a questão da quantidade de semáforos no centro da cidade, né? É verdade, Tony, e aproveitar, não mandei um abraço para a zona rural, todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, a região de Água Branca, todos os distritos, a cidade, né? Todos vocês estão nos ouvindo, e também falei, cobrei
ontem da ST Trans na questão das faixas de retenção de motos, né? Que é um projeto de lei de nossa autoria, que é para ter todos os sinais de trânsito em Serra Talhada. E a gente só vê mais aqui em alguns no centro, na Rua 15. Eu vi aqui na Rua 15 tem, né? Em alguns pontos só, não são ali, todos. Ali próximo da Compesa tem também. Tem também na Compesa, mas tem que ser em todos os pontos da cidade, que a gente cobra que seja executado, assim também como um projeto de lei de nossa autoria, onde tem que ter sinal sonoro nos principais sinais de trânsito de Serra Talhada, para que possa ajudar os deficientes, os cadeirantes, as pessoas mesmo que trafegam ali, os pedestres. Já aconteceu vários acidentes aqui perto da prefeitura, né? Até com vítimas fatais, até com um amigo nosso, vizinho nosso, que era Zé do Fogão ali, porque às vezes você vai despercebido, não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, você vai pensando como deu o povo lá do mato antigamente, no enterro do boi, né? Você vai andando lá e... com a cabeça... Na morte da bezerra. Na morte da bezerra, né? Aí você vai pensando daqui a pouco está sinal aberto, né, um acidente. E com sinal sonoro, isso ajuda muito, não só os deficientes, como os idosos, como os transeuntes ali, né? Os distraídos. Isso é, sem e a dúvida. gente tem cobrado isso muito da ST Trans que possa fazer. Porque, Tony, 2 anos atrás, teve um estudo aqui em Serra Talhada, essa Rua do Correio, é um tema polêmico, mas que a gente pede que faça um estudo sobre isso. Teve um estudo que a Rua 15 era para ser só mão indo e voltando. Eu lembro desse. Você lembra dessa possibilidade? E que inclusive eu sentei com um empresário que é proprietário de alguns terrenos aqui no final da Rua do Correio, ali, que é o pessoal do seu Alonso, Robinho, Remblo, e depois vem o Napoleão e que chega no anel viário. Na gestão passada, ele pensava, o ex-prefeito Luciano Duque, na época, pensava de fazer um projeto de ligar a Rua do Correio, aquela... A Rua do Correio, ela encerra, né? Ela fecha ali, seria a continuidade dela. Continuidade da Rua do Correio, para quê? Para que você venha ali perto do Cristo, você pegar uma mão indo, que é a Rua dos Correios direto, e outra da Rua 15. Porque o trecho que é mais problemático é da Tupã até aqui na clínica de olhos aqui, né? Que Belfort. Então, esse movimento, tirando de Serra Talhada, sendo uma mão única, segundo algum estudo que tinha na época, é onde resolveria o problema. A questão é que o CDL e os lojistas não queriam, né, que isso acontecesse, porque a Rua 15 tem que ser 2 mãos indo e voltando, mas se você analisar bem, a gente analisando na época do projeto, se não fizer isso, vai chegar um momento que vai ter que fazer, porque não tem como andar em Serra Talhada. São muitos sinais de trânsito, e não só no centro, também nos bairros, no IPCEP, em outras localidades, né? A gente tem percebido que o aumento de trânsito mesmo, o IPCEP é um dos bairros campeões, assim, de que precisa. Não é à toa que tem uma forte atuação da ST Trans ali no entorno da academia da cidade, porque aumentou, inclusive, o comércio, né? Na localidade, né? Tem até câmera lá agora fazendo o vídeo monitoramento, né? E a gente tem que entender também que o trânsito não só é questão do carro, né? Como bem dito, da moto. Tem que pensar no trânsito grande, né? Tem que pensar na questão de vida ciclista, que a gente não está pensando para o futuro, porque é o futuro. Você vai para as cidades desenvolvidas como Petrolina, todas as avenidas têm vida ciclista, né? Tem a questão dos pedestres. Você vai para o Alto do Bom Jesus hoje, por exemplo, na Rua 2, né? Que é uma problemática antiga. Por onde andam os pedestres ali? Que de um lado é uma calçada alta, do outro lado o canteiro bem curtinho, não tem como passar. Então, isso que a gente tem solicitado ao secretário aqui da ST Trans, não é fazendo crítica, eu sei que é difícil, né, a parte que ele exerce, mas que traga um engenheiro de tráfego para dentro, para que possa ajudá-lo. Não sei se já tem, se tem, eu quero que ele passe o nome depois pra gente, que a gente não chegou a essa informação a gente não tem essa informação, porque a cidade vai crescendo, está desenvolvendo e a gente está vendo as dificuldades. Não é possível que essas pessoas não andem de manhã para deixar filho na escola ou à noite quando está voltando, ou dia a dia, né? Para você sair de Serra Talhada hoje é um problema. Esse sinal aqui perto do pronto-socorro São José agora aqui, por exemplo, e tem as câmeras, né? Que é filmado, que é multado. Isso. Se você passar depois de 7 horas, não tem movimento nenhum aqui, 6:30 da noite. Não tem movimento. Aí você para num sinal,
esperando ali no escuro, ali perto da... No trecho sem movimento. No trecho sem movimento, desnecessário. Que eu acho desnecessário. E se ultrapassar, vai ser multado. E se ultrapassar, vai ser multado. Se passar 11 horas da noite e você passa ali, que chega muito tarde da zona rural, o cara tá lá parado, esperando com o carro sem ninguém, ir para lugar nenhum, para lugar de nada, o camarada tem que estar parado. Porque se ele ultrapassar agora, ele é multado. Qual seria a alternativa ali, vereador? A alternativa ali, eu creio... Colocar ele em sinal de alerta? Não sou especialista também, um sinal de alerta, determinado horário, mas não sou especialista, mas ali uma placa de preferência resolveria tudo. Você vai em Petrolina, Tony, não sei se você conhece, Juliana conhece. Eu já ia comentar sobre isso, que, André, você sempre traz como modelo a cidade de Petrolina, né? Você sempre está falando em Petrolina, você anda bastante por lá, né? Você sempre tem citado Petrolina como um modelo em relação ao trânsito, né? É um modelo, Petrolina hoje tem as rotatórias, praticamente não tem sinal, a cidade não para. A cidade não para. Uma cidade com quase 400 mil habitantes. Aí você vê Serra Talhada desse tamanho, toda na esquina tem que colocar lá um sinal. Aí você trava as pessoas, né? O pessoal fica, eu estava lendo a questão do trânsito, essa questão do sinal, isso causa estresse, isso causa questão de saúde nas pessoas. Tudo isso envolve o trânsito, não é uma coisa só. O trânsito é complexo. Então, por isso que a gente... envolve muita coisa. Muita coisa. É o condutor, é o pedestre, é o animal, né? É a segurança. Principalmente aqui em Serra Talhada, André e Tony, que a gente tem um clima muito quente, né? E imagina aí para quem anda de motocicleta, né? E para os próprios mototaxistas que passam o dia inteiro rodando nesse solzinho aqui da nossa cidade, né? E você toda hora tá parado no trânsito, toda hora no sol quente, né? Então, realmente é bem complicado. Mas aí eu já te pergunto por outro lado, André, se a gente reduzisse essa quantidade de semáforos, não dificultaria a vida, por exemplo, do pedestre, porque infelizmente nós não temos aqui a cultura, os motoristas, motociclistas ainda não têm o hábito de parar na faixa do pedestre. Eu mesmo ontem tentei ultrapassar várias vezes, o sinal estava aberto, mas se você tem a faixa para você ultrapassar, o pedestre está na faixa, o carro tem que parar, a moto tem que parar, não para, você passa por cima. Então, assim, não dificultaria a vida dos pedestres, não, se reduzisse a quantidade de semáforos, principalmente nessas avenidas aqui como a Enoque Inácio, Afonso Magalhães. Sabe, um dos problemas é justamente isso. É o pessoal que mete o pé e não obedece. Se não tiver o sinal, não vão parar nunca. E o pedestre não pode ultrapassar. Nós temos aqui, só para citar como exemplo, nós temos uma faixa de pedestre ali de frente do CCAA. Você pode passar uma tarde ali. É contado nos dedos a quantidade de motorista que para quando o pedestre bota o pé nela. E se você não for ultrapassar, tem que um rapaz que trabalha como vigilante lá, porteiro, é que muitas vezes é quem passa com o aluno para entregar o pai lá do outro lado. Então, é um problema sério que nós temos, que aí, como o André falou, o trânsito é complexo, porque ele não envolve apenas uma situação, ele envolve... Tem o lado do motorista e do motociclista, mas tem o lado do pedestre, do animal, né? Então não é fácil. É difícil. Juliana. Só na Índia que eles se entendem, né? Na Índia tem o sincronismo que ninguém as vacas, né? Juliana, eu vejo bem. É por isso que eu digo que em cada profissão, em cada localidade tem que ter um especialista. Por isso que eu defendo que possa trazer um especialista em trânsito, um guia de tráfego, para que possa ver isso em Serra Talhada. Porque assim, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Isso. Porque é difícil você resolver o trânsito de Serra Talhada quando você só pensa que a Rua 15 tem que ser 2 mãos. Sabe quando vai resolver? Enquanto a Rua 15 for 2 mãos, nenhuma vai resolver. Porque tudo passa por a Rua 15. Então, quando se tem 2 mãos, tem que descer, não pode retornar. E outra que você falou importante da faixa de pedestre. Você chega lá em Petrolina, mais uma vez, ou João Pessoa, quando coloca o pé, o motorista ele para. Natal, ele para. Maceió também, eu tive na orla lá de Pajuçara, diga a você. Agora em Recife para não na faça hora, não. Para mesmo. Em Recife não faça isso não. Recife passa por cima. Lá está aí, olha, então, ele que viaja muito, ele sabe. Então parece que o problema é Pernambuco mesmo, né? Pernambuco, exceto as cidades de... Agora, Juliana, a gente pede que seja feita uma campanha educativa. Por exemplo, foi colocado as câmaras. Passou até ver uma matéria aí, os pontos críticos que a população estão sendo multados, que isso vai vir em março, ano que vem, vamos ver a pancada. Então, por que colocou as câmaras? Por que se não faz uma campanha educativa para a população de 30 dias? Pessoal, aqui está tendo as câmaras, aqui é assim, aqui é assado, não pode fazer isso. Se você não respeitar a faixa de pedestre, você é multado, as câmaras estão fiscalizando. Primeiro se fazer uma campanha
uma campanha educativa em Serra Talhada. A gente não viu. Foi se instalar das câmaras, mas não foi feita uma campanha educativa para a população. Por exemplo, você sobe ali na Santa Clara, direto ali, subindo ali da Santa Clara, para levar os sinais já. Você quer levar um sinal ali, vem do Pereirão, aí você quer levar o sinal da São José para levar o sinal daqui. Vai na rua dali, acho que como é o nome daquela rua? Boa Vista, né? É, da rua da Boa Vista. Isso. Você pode dobrar a esquerda para a rua 15? Não pode. Não então, pode. O povo estão levando multa lá direto. Só pode seguir a sua direita. Estão levando multa, só tem que ir direto, né? Ali na escola, no Solidônio Leite, dobrar lá da CELP, pegar a Joca Magalhães e só pegar um sinal. Mas o povo estão dobrando ali direto e estão sendo multados. Eu já vi várias pessoas. Né? Laison Silva. Pode falar, meu irmão. Deixa eu invadir o seu programa aqui, Tony. Só um adendo nessa questão, nessa fala de André. Eu já vi pessoas da área de trânsito culpar e dizer que as autoescolas não estão exercendo o papel delas. E eu quero fazer uma adendo em duas coisas aqui. Ele citou Petrolina, citou João Pessoa. Petrolina só é o trânsito que é hoje por causa da multa. Petrolina, ela hoje funciona via câmeras, não tem muito semáforo, de fato não existe, mas existem as multas, porque as câmeras foram colocadas a partir do momento que o povo começou a sentir no bolso. Petrolina se educou. Começaram a obedecer. Isso, e isso se traz para todas as outras capitais. Eu que tenho estudado na área de trânsito, eu tenho visto, Petrolina é um exemplo disso. Hoje é o trânsito mais ordeiro de Pernambuco, é Petrolina, mas Petrolina é por causa das câmeras. As câmeras trouxeram essa estabilidade. Outra coisa, o que muito acontece no motorista em Serra Talhada é a questão dele não obedecer placa. Porque existe uma placa na subida da Boa Vista, mesmo na esquina, lhe obrigando a entrar à direita. Mas infelizmente o povo de Serra Talhada, por estar muito tempo mal acostumado e não respeitar uma placa, não saber que o motorista que vem da direita, não querer obedecer, porque na autoescola ensina. Eu sou professor de autoescola, eu trabalho com autoescola, eu sei que ensina que se não tem uma faixa, não tem uma placa uma faixa de retenção ou uma placa, o motorista que vem da direita tem prioridade, não importa se é rotatória, não importa se é esquina, é ensinado na autoescola. Infelizmente, a educação não está voltada simplesmente a este trânsito ter que fazer isso. O povo tem que parar e tem que saber o que estudou e obedecer também. Porque só vai aprender quando pesa no bolso. Mês de março, André, as multas chegam, não chegam? Semana que vem vai vir. Ou seja, o povo sabia das câmeras que estavam sendo instaladas, sabia que era para monitoramento de trânsito, porque foi dito pela própria prefeita no dia que estava lá, que ia ajudar nessa questão de monitoramento. Então, assim, o que é que acontece? Quando tem câmera, eu faço. Quando não tem, eu não pratico. Já pensou você ter que ter um custo para o município? Eu deixo esse questionamento também para essa pauta que André está trazendo. Já imaginou o município ter que pagar e aumentar o quadro de guardas e colocar em cada ponto de Serra Talhada um guarda trabalhando de 6 da manhã às 10 da noite, quando se iniciou o maior fluxo de trânsito? Eu acharia que aumentaria o custo. Eu acho que a educação, o Estado não implementa, mas o município deveria implementar isso para a grade curricular como algo, sei lá, na escola pública, para ensinar a criança, porque não tem coisa melhor do que uma criança aprender, Tony. A criança aprende e fica olhando pro pai e fica dizendo, mas pai, não tá errado, o sinal não tá fechado. O pai fica com cara de Lia. Isso, então eu acho que teria que ter essa educação na escola, começar pelo município, já que o Estado não amplia. Mas que infelizmente o povo só aprende quando pesa no bolso. E as câmeras, o debate é interessante, né? O trânsito é um debate amplo. E muito obrigado, Lailson. Lailson que, né, como falou, é instrutor de autoescola e sabe muito bem. A pessoa mais importante aqui deu um show aí. Exatamente. Obrigado. Mas a gente viu, nessa questão de Lailson, né? Ele falou nessa questão, já pensou em contratar tantos guardas, mas veja bem, a gente vive numa cidade tão difícil. A gente sabe que tem motoqueiros aí que faz mototáxi para ganhar o pão de cada dia, para poder fazer a sua feira, uma dificuldade maior do mundo. Eu acho que não custava e não custa para o município fazer mais uma campanha educativa. Por exemplo, se você pegar os motoristas hoje, professor de autoescolas, poucos aqui sabem uma rotatória, quem dá preferência na rotatória. Nós temos um problema sério em rotatória, a do shopping e aquela lá do Santana e do Cônego. Isso, aquela lá, ninguém tá dando preferência. Tem também da forma do Bonzinho ali, também tem outra bacana. Então assim, eu acho que não custaria fazer mais uma campanha educativa
Não custa, não sabe os pontos críticos que tem? Olha, aqui assim, a placa não está bem visível, coloca num ponto mais visível, vendo a questão da população, porque realmente é uma situação que vai ser desgastante para a população, e não é só a gente e os antigos não. Eu já estive conversando com pessoas que tiraram a habitação há pouco tempo e que realmente me perguntou: André, ali lá da Santa Clara, eu posso dobrar à esquerda? E não pode, você tem que ir de frente à direita ou de frente, lá não pode dobrar à esquerda. Então, mas eu não vi a placa lá, porque estava um pouco, quer vir da zona rural, vindo de outra cidade, eu não vi, não passei despercebido, enfim. Mas é isso que a gente pede, que não custa fazer uma campanha educativa, né? Está fazendo campanha educativa, está educando a população de Serra Talhada na questão também do pedestre, da vida do pedestre, do motorista. Então, aqui, uma equipe ali na Rua 15 vai passando em Petrolina, ele falou a verdade, que está tendo multa, mas foi feita uma campanha forte de educação no trânsito. E passou mais de 6 meses com a campanha educativa em Petrolina. Quando se implantou as rotatórias, também a campanha foi forte. Praticamente 6 meses com a campanha educando o povo, né, naquela questão do trânsito. Não é simplesmente eu implantar uma rotatória aqui, passo um dia e vou me embora, não. Então eu acho que tem que ser mais efetivo essas questões aqui do trânsito Serra Talhada. Sem sombra de dúvidas. O André, além dessa proposição que você está fazendo, né, lá na Câmara, com esses ajustes, né, voltando a dizer que a gente aqui não está desmerecendo tudo que está sendo feito. De forma alguma. Eu acho muito importante o que já foi feito no trânsito Serra Talhada, que era bem caótico, né? A gente não tinha lugar para estacionar aqui em Serra Talhada, né? Foi criada aí a questão da municipalização com a implantação de Zona Azul. Como eu volto a falar, uma cidade bem sinalizada. O que a gente está tendo hoje é ajustes, né? São pontos que merecem ser ajustados, e o próprio Célio, quando esteve aqui, ele disse isso, né? Que essas câmeras foram instaladas, vão ajudar também nesse estudo do trânsito, né? Para poder então facilitar. E aí, vereador, eu queria saber também o que é que você pode fazer. Vai ter algum tipo de requerimento que você vai fazer, convocando o Célio mais uma vez para explicar esses pontos, para melhorar? Algum tipo de documento vai ser confeccionado pelo seu mandato? Eu pedi a Nildinho, que estava lá presente na sessão da Câmara, que é o secretário de governo, né, Márcia. Pedi a Nildinho que levasse essa pauta para ele, que ele possa vir à Câmara de Vereadores e que possa passar para a gente se pode fazer mais alguma coisa, né, para poder ajudar a população de Serra Talhada, porque realmente eu acho que todos que vêm a Serra Talhada, inclusive tem um dado interessante, que muita gente estão com medo até de vir para a cidade, principalmente da zona rural, com medo de multas. Então eu acho que não custava nada para o município fazer uma campanha forte, mais uma campanha forte, educativa do trânsito de Serra Talhada. Você falou ali na CCA, mas aqui em frente da rádio, eu faço caminhada à noite. Tem aqui as alevadas agora, né? Eu faço caminhada à noite aqui, os caras não param. Eu passo o pé aqui na faixa, mas não para. Os caras, se você não parar, não vai. Então, assim, há necessidade, a gente vê que há necessidade de uma campanha forte, mais ainda, né, permanente, de educação do trânsito de Serra Talhada. Não é fácil. A gente não está aqui, como você falou, Tony, ninguém está aqui desmerecendo o trabalho de Célio, não. Ao contrário, a gente sabe que é um trabalho complexo, ele é um guerreiro, está lutando. Mas eu acho que para você acertar mais, tem que ouvir também. Né? E não é fácil. Esses sinais em Serra Talhada é complicadíssimo. Essa via dos Correios aí, interligando ali aquela via principal, eu creio que seria uma grande saída para Serra Talhada, Tony, ligando essa rua dos Correios, né? Esse pedaço aí, esse projeto, porque com certeza ia desafogar o trânsito de Serra Talhada. Sem sombra de dúvidas. Vereador André, eu queria lhe agradecer, né, pela participação aqui no nosso programa. Tem algumas pessoas até falando aqui, olha, em Paulo Afonso as faixas são elevadas, o que facilita para o pedestre, né? Tem um ouvinte aqui colocando. Outro ouvinte, parabéns, vereador, pela iniciativa. Outro ouvinte, olha, tem que educar também nas escolas, né? Como o Lailson falou, é importante. O menino, inclusive os filhos, né, colocam os pais bem numa saia justa. Pai, mas no vermelho não é proibido parar ou passar? Porque o senhor está passando. Então, assim, o pai muitas vezes, como eu falei até brincando, fica com a cara, né, querendo procurar um lugar para esconder e não consegue, né? Porque o filho acabou dando um constrangimento, vamos dizer assim, para o pai, né? Mas é isso, a questão educacional também, ela é muito importante. O trânsito é isso, é educação, é punição e segurança, né? Então, é tudo isso envolvido. Não é fácil lidar, não é como você colocou. Quem trabalha com trânsito, né, realmente tem que
é um trabalho árduo, não é fácil. A gente, como você falou, é um trabalho que não é fácil pro Célio, né? O Célio tá aí tem bastante tempo. É bronca. E aí o que é que acontece? Tem outros fatores também, por exemplo, até hoje o município não conseguiu, só poucos que o município conseguiu oferecer a possibilidade de regulamentação dos mototaxistas, é outro tema, né, que ainda não conseguiu evoluir em Serra Talhada. Poucos, chegou a 100 motos que conseguiram a placa vermelha. Teve um curso agora de direção dado totalmente gratuito, não teve adesão. Célio veio aqui para falar sobre isso. Então, assim, que era voltado mais para a questão dos mototaxistas e não teve uma ampla procura. Então, tem alguns pontos, alguns gargalos que ainda persistem no nosso município, né, em relação ao trânsito. Mas é importante levar o debate. Eu acho que tudo que tem um debate propositivo, né, de alto nível, porque assim, muitas vezes o debate ele não pode ser de só a crítica sem dar a solução. Então, quando a gente traz a crítica e a solução, como você está trazendo, vereador, é importante, porque você está dizendo, olha, eu estou pegando como base o município que também tinha problemas no trânsito e que foram lá, fizeram um trabalho e hoje é referência a exemplo de Petrolina. Então, é isso que tem que ser. Serra está crescendo bastante, né? Demais. O censo mostrou aí o crescimento da cidade. De 79 mil habitantes para 92, minha gente. Pois e 92 coisa, né? É a população que mora aqui. Isso. Quando você coloca a flutuante, nós temos muito mais de 100 mil pessoas aqui todos os dias. E se você pensar daqui a 10 anos, Juliana? Pois é, então você não pode administrar uma cidade pensando hoje. Você tem que pensar no hoje e no amanhã. Então tem que sim discutir, debater, buscar as melhorias. Eu achei interessante quando você falou aí de procurar saber quem é, se o município tem, se não tiver aí contratar um engenheiro de tráfego, né, para poder falar sobre isso de forma mais técnica, né? Até para a gente poder conversar também, entrevistar, trazer juntamente com você, com o Célio para cá, porque o importante é, como o Tony disse, é fazer o debate propositivo, e fazer pensando um estudo, em melhorar o trânsito da cidade. Isso é complexo, não é só em Serra Talhada. Eu acho que é um calo em todas as cidades grandes do Brasil, não só é Serra Talhada. A gente tem aí, a Afogados da Engazeira está nesse debate de municipalização do trânsito, né? Faz tempo. Lá a briga é antiga, mas até agora o município não conseguiu. E o transporte público também faz parte do trânsito. O transporte público faz parte do trânsito, né? Porque se você não tem um transporte público de qualidade, a população começa a querer comprar mais um carro, mais uma moto, mais o que. Isso vai inchando o trânsito da cidade, né? A mobilidade urbana vai ficando complicada por falta de um conjunto de tudo, né? Do pedestre, de uma via de ciclista, porque você não tem como andar de bicicleta numa cidade como essa, não tem uma via de ciclista. Hoje você, voltando para Petrolina, você corta a Petrolina de uma ponta a outra de bicicleta. Então, quer dizer, se pensa futuramente, se pensa grande. Então, por isso que hoje é a potência, acho que é a terceira maior do Pernambuco, né? É a terceira maior do Pernambuco. Recife e Jaboatão. Então, por que ultrapassou Caruaru. Porque perto tem visão de coisa grande. Então, Serra Talhada, nós não somos pequenos, nós temos que pensar grande. Nós somos Pajéuzeira aqui, nós temos que pensar grande. É a potência. Se continuar nesse ritmo, a gente... Vamos chegar nela, não vamos não? Vamos chegar em Petrolina logo. A gente encosta em Caruaru. Isso aí. A gente passa nossa... Caruaru. E a vontade que a gente tem, Tony, é de contribuir pelo bem de Serra Talhada. Mais uma vez dizer que não é criticando o Célio, não, é meu amigo, irmão, eu parabenizo ele, porque ele é um guerreiro, mas a gente tem que cobrar enquanto vereador, a população nos cobra e a gente tem que cobrar. Essa é a função do vereador, independente se você é da base governista, se você é de oposição, se você é um vereador mais de centro, que não tem um posicionamento formado em relação ao governo, esse é o papel do parlamentar. O papel do vereador não é simplesmente dizer sim a gestor, dizer sim para tudo e fingir que não está vendo problemas na cidade, ou não poder apontar, né, sugestões propositivas num tema como esse. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, acho que é o papel de todos os parlamentares. Todos deveriam fazer a mesma coisa. Eu estou pronto para servir minha cidade, no que eu puder. Tamo junto. E esse projeto é bacana. Até falar com a prefeita Márcia, para ela voltar esse estudo, para a gente interligar essa Rua do Correio, sair lá no Cristo diretamente. Emendar essa avenida aqui da Rua do Correio interligar até lá, porque isso aí com certeza ia dar um gás ao trânsito e melhorar muito esse trânsito em Serra Talhada. E pensar e ter essa coragem de fazer, porque não é fácil. Sentar com o CDL, Sindicom, enquanto a Rua 15, na minha visão, não sou experiente, for as duas mãos, não vai conseguir resolver o problema do trânsito de Serra Talhada. E os comerciantes não tem que ter medo, não.
Se não tiver 2 mãos, eu vou perder venda. Não perde não, porque o cara vai sair daqui lá pro atacador e não vai comprar lá, não vai lá pro açaí e não compra lá, não vai em outra loja e não compra lá. A população se adapta. Toda mudança, ela traz um transtorno no início, mas depois, a longo prazo, a população se adapta. Sem dúvida. Vereador André Maia, um abraço, meu querido. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite para a gente fazer esse debate aqui propositivo. Um abraço, Tony, um abraço, Juliana, a todos vocês da Rádio Cultura, sempre nos recebendo bem, tendo esse carinho com a gente. E um abraço para Orlando Santos, não tá por aqui, um abraço para meu amigo. Tá nas ruas de Serra Talhada. Pronto. Muito bem. Mais tarde tem um Radar da Cultura, né? Isso, exatamente. Eu não perco não, tô ouvindo. Coisa boa. Nosso ouvinte fiel, vereador André Maia, muito obrigado. E olha, bora trazer recado.